Vamos começar com este quadro novo do canal, com ex-crentes. Sim, ex-crentes, graças a Deus. Vamos lá, espero que vocês gostem. E aí, gente, hoje eu tô aqui com o Luiz Alex. Se você segue aqui meu canal, já viu as coisas, já viu que ele já estava por aqui antes, nas mesas mágicas. Eu tenho trazido ele para conversar com a gente. E para começar, para inaugurar esse quadro onde eu vou trazer ex-crentes, eu quero trazer o Luiz para conversar com vocês. Eu sei que ele tem uma história bem legal, a gente já andou conversando um pouquinho, ele vai contar um pouco para a gente. Então, primeiro, Luiz, quem é você? O que você faz? Me conta um pouquinho de você. Você hoje. Bom dia, porque estamos gravando de manhã, né? Tudo bem? Hoje eu faço um trabalho com mentoria para empresas e para as pessoas, individuais, CPFs, e trabalho com terapia de comportamento também. Já há muito tempo eu trabalho com organização, com governança e com treinamento de equipes na parte emocional, na parte de estratégia, na parte de capacitação a respeito do trabalho, da profissão, do negócio, da estratégia do negócio. E trabalho também com terapia de casal e trabalho com terapia emocional. Com o advento da pandemia, não tivemos mais oportunidade, eu não tive mais oportunidade de fazer as palestras. Eu viajei o Brasil todo dando treinamento e fazendo palestras. E aí eu vim para a internet, como eu já contei uma vez aqui contigo, e aí abri um canal, comecei a falar um pouquinho do meu ponto de vista dentro da terapia. Eu trabalho muito essa questão do machismo, da autoestima feminina, e eu procuro encorajar e ajudar mulheres nesses vídeos, nas redes sociais, a se protegerem ou a como lidarem com a cultura machista, né, conservadora da nossa sociedade. E aí aconteceu que isso foi para o Brasil todo, foi para muitos lugares, até para outros países. Comecei a conhecer algumas pessoas aqui, como você, por exemplo, e através das lives as pessoas começaram a me procurar e eu comecei a atender online. Então, hoje eu tenho até um projeto junto a uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente está desenvolvendo uma plataforma para ajudar as pessoas, né, uma plataforma de serviço psicológico e terapêutico para as pessoas que sofrem de ansiedade, que sofrem de depressão, que sofrem com relacionamentos abusivos, tóxicos, e é isso que eu tenho me dedicado. Show de bola. Gente, todos os links do Alex para você encontrar ele vão estar aqui embaixo no box de informações, beleza? Alex, me conta como você começou na igreja. Como é que foi a descoberta da igreja? Como você chegou na igreja, ou qual igreja, ou na religião, enfim. Bom, muito inusitado. Eu sou de família católica, não, como eles dizem assim, né? Família católica não praticante. Na realidade, a família até não era muito praticante, mas eu era. Eu, com 9 anos de idade, eu fiz a catequese, que ser coroinha. E aí eu fui para a igreja, fui estudar, fui fazer a catequese, gostei muito e comecei a ler muito a Bíblia. Me tornei coroinha com 9 anos de idade e fui expulso aos 10 anos de idade, porque eu questionei o padre a respeito de algumas coisas. O padre preferia alguns meninos do que eu ou do que um outro colega meu, e a gente não entendia muito bem aquilo. Um dia eu entrei na sacristia, né, e não entendi uma coisa que estava acontecendo lá, afinal eu tinha 10 anos de idade, e aí eu fui convidado a me retirar. E aí eu fiquei muito triste, muito revoltado com aquilo e me afastei bastante assim da igreja, por sinal. Me tornei um menino muito rebelde, lidei com música há muito tempo. Quando já trabalhando, eu tive um estagiário, até me reencontrei com ele esses dias. Ele estava em São Paulo, voltou para cá. Eu tinha um estagiário que tinha se tornado evangélico num movimento de uma denominação aqui do Rio Grande do Sul muito conhecido, até hoje ela é bem conhecida, bem organizada, mas eles se encontravam apenas num teatro. O que aconteceu? Começou a haver a divulgação de muitos milagres peculiares lá. Um deles era a restauração de dentes com ouro. Esse era o comentário. E esse estagiário que trabalhava comigo, ele tinha um primo que recebeu, vamos dizer assim, esse milagre de ter um dente restaurado com ouro. Eu para pagar os meus estudos, eu trabalhei como ourives, eu trabalhei como consertando relógio, eu trabalhei numa joalheria, numa ótica, enfim. E lá dentro eu fazia de tudo, e uma das coisas que eu fazia era trabalhar com joia, com ouro. Eu derretia ouro, anéis, brincos, tudo para fazer outro tipo de joia
nos determinados moldes que tinha lá. Então, eu sabia a temperatura que tu tinha que derreter o ouro, eu sabia como é que se moldava o ouro, eu sabia fazer a mistura do ouro, né? E eu questionei aquilo, eu não acreditei, eu era muito cético. E aí, o que aconteceu? A gente começou nos horários de almoço, a gente começou a conversar. E ele me fez um desafio. Ó, vamos ler toda a Bíblia. Ele falou, se tu me provar, lendo a Bíblia, que não existe milagre, que não existe Deus, que não existe essas coisas, eu paro de ir. E paro de te convidar para ir. Agora, se a gente lendo a Bíblia, tu não conseguir me provar que Deus existe, que Deus não existe, que essas coisas não são verdades, tu vai pelo menos num culto comigo. Eu falei, tudo bem. A gente levou 9 meses ali, praticamente uma gestação, para ler a Bíblia. E a gente não chegou a conclusão nenhuma, porque quanto mais eu lia a Bíblia, mais confuso eu ficava, só que eu ia aprendendo. Eu já tinha lido a Bíblia quando era criança, então veio toda aquela sensação, né, de confusão, as dúvidas, tudo. E tudo ele justificava pela fé, isso é fé e tal. Aí a gente começou a fazer pesquisa. Como isso faz já um determinado tempo, foi por volta assim, de 95, 96, não tinha como acessar o Google para procurar tão fácil assim. Então a gente tinha que procurar em livros algumas explicações, alguns dicionários bíblicos, tudo. Acabou que ele insistiu tanto, acabou que eu estava triste, porque eu tinha terminado um noivado, né? Eu era pai solteiro, eu tinha terminado noivado, estava entrando em outros relacionamentos, tal, estava meio triste naquela época. E aí eu resolvi aceitar um convite de ir, porque eu queria conhecer o primo dele, que tinha recebido a restauração de ouro no dente. Qual que era a minha o meu raciocínio na época, tá? Não todo mundo sabe que dá para fazer um dente de ouro, né? Então muitas pessoas por aí têm dentes de ouro ou capas de ouro, mas não restauração de ouro. Por quê? Porque tu tem que limpar o dente fica aberto em carne viva, né? Fica ali a raiz do dente, os canais do dente aberto. Se tu colocar o ouro quente a ponto de ser moldado dentro da obturação do dente, ele vai sair debaixo do queixo, não vai funcionar. Não tem como fazer uma restauração com ouro. Então, ou ia haver uma fraude, ou eu ia ver um dente inteiro de ouro, e aquilo poderia ser uma capa, poderia ser um dente inteiro, foi feito fora da boca, né? Ou não era ouro. Então, mas eu não cogitava que fosse ouro. Enfim, eu fui, conheci o primo dele, e aquela restauração parecia ser de ouro. E eu acreditei que fosse de ouro e entrei no salão, assisti, né, a preleção lá da pessoa, mas o que me encantou foi a música. Como eu era músico, e eu gostaria muito de ter sido músico, eu gostaria muito de estar vivendo a música na época, eu achei muito bacana e acabei ficando por simpatia, simpatizei com o lugar, que não tinha a estrutura, não tinha, vamos dizer assim, referências aos evangélicos que eu conhecia da época. Os evangélicos que eu conhecia da época eram os tradicionais, a exemplos de Batista, Assembleanos, né, Brasil para Cristo. Eu conhecia, na época, a Universal estava muito em voga, né? Teve aquele advento que apareceu no Fantástico, de um pastor da Universal chutando uma imagem de uma santa. E eles eram muito, como é que eu vou dizer assim? Eles tinham uma forma muito folclórica, muito diferente, muito inusitada de ser, e a gente tinha a juventude, nós jovens, nós tínhamos uma repulsa com relação àquilo. E aquele lugar ele era diferente. Ele tinha uma linguagem, né, mais simplista, mais coloquial, mais voltada para os jovens. A música era com banda, tudo. Eu nunca imaginei que eu fosse ver uma banda de rock dentro da igreja. E foi assim que eu entrei para esse lugar, para essa denominação, para essa comunidade que se dizia evangélica, que era evangélica, se denomina evangélica, né, no seu conceito. E me engajei lá, fiquei conhecido, né? Conheci alguns jovens, conheci algumas meninas e tal, né? E comecei a frequentar, me envolvi com as atividades e comecei a estudar, como eu tenho uma facilidade muito grande de aprender e me comunicar. Logo eu estava envolvido como uma das pessoas integrantes e atuantes dentro da comunidade. E foi assim que eu entrei. Cara, mas peraí, e essa história do ouro, afinal? Você tirou isso a limpo? Como é que foi? É que assim, ó, nenhuma das pessoas que relataram que receberam um milagre de ouro fizeram testes e provaram que era ouro, tipo 18 quilates, 12 quilates ou 24 quilates,
né? Enfim, essas pessoas era metade do dente, não era uma coisa que dava para afirmar que sim nem que não, mas o assunto simplesmente morreu. A liderança proibiu as pessoas, assim, não se falou mais nisso. Que estranho não poder falar sobre o Aham. milagre. Então. Mas assim, aconteceu também, por exemplo, ó, aconteceu comigo o seguinte, tá? Alguns anos depois, só para tu ter uma ideia, até a gente estava comentando sobre o House agora há pouco, e eu vou te dar um relato que aconteceu comigo também, que foi usado para atrair pessoas também. E eu fiz na época, inocentemente acreditando que era verdade, até ter conversado com o meu médico, tá? Eu tive um episódio de uma dor visceral muito forte. Achei que ia morrer, eu não conseguia respirar, fui para o hospital. Cheguei no hospital da PUC, fui diagnosticado com cálculo biliar, pedra na vesícula. Me deram um remédio para dor, aquela dor passou, eu consultei com o médico, fiz ecografia, eu tinha muitos cálculos biliares. É uma dor horrível. Cálculo biliar é uma dor horrível. Tão forte, ou em alguns casos até mais forte, que dor de pedra nos rins, que também é horrível. Tá? Se assemelham a dores de parto, por exemplo, na escala de dor. Eu achei que ia morrer. Então, aquilo para mim, que era jovem, era uma coisa preocupante demais. Achei que ia morrer, né? O médico me diagnosticou com pedra na vesícula, fiz ecografia, marquei a cirurgia. A cirurgia foi marcada num longo tempo depois. Então, o médico achou, como eu não tive mais quadro de dor, ele achou importante fazer apenas uma ecografia de novo para ver a posição das pedras. Quando eu fiz a ecografia, as pedras tinham desaparecido. Total. E o comentário do médico, do cirurgião, muito competente, foi o seguinte, pela interpretação da imagem. A tua vesícula parece nova. A tua vesícula parece que está renovada, nova. Qual foi a minha interpretação como evangélico? Milagre. Recebi um milagre, recebi uma vesícula nova de Deus e não vou precisar operar. E eu passei 3 meses divulgando e testemunhando isso, em várias igrejas. Inclusive, no púlpito, eu mostrava a ecografia com pedra e a ecografia sem pedra. Eis que tive um novo quadro de dor. Baixei o hospital, fiz ecografia e eis que estava lá uma pedra. Uma Gigante. só. Uma. Não saí do hospital, a pedra era muito grande, a vesícula estava tentando expelir tudo. No outro dia, fui fazer ecografia e apareceram mais 2 pedras. A minha vesícula tinha um formato que, dependendo do ângulo, não apareciam as pedras. Poxa. E eu, por alguma, vamos dizer assim, alguma forma, de alguma maneira, o meu organismo, eu sou mais resistente à dor e eu sou muito resistente à anestesia. Então, eu tive quadros de expelir a pedra, que são horríveis, só que as pedras pequenas, eu não sentia tanto a dor, então eu não percebia. Porque, como eu te comentei, eu era socorrista. Eu trabalhava com estrutura vertical, com antenas de celular, tudo. Eu fazia muito esforço, eu praticava muito esporte, eu fazia muita força, tanto que eu lesionei meu joelho, eu tinha outras dores, eu fiz um monte de cirurgia. Então, eu não distinguia muito as dores com essas dores. O efeito chama vesícula resiliente. Eu expeli as pedras, ela voltava ao normal, então ela ficava toda ela é rugosa, então ela ficava toda lisinha. Então foi uma interpretação médica. E o meu médico me disse, cara, é uma fisiologia, é fisiológico teu, a tua vesícula é assim, mas ela está doente. Então tu precisa tirar, porque se uma das pedras trancar, tu pode ter um problema sério, se trancar no canal, tu pode correr risco de vida, tu precisa tirar. E aí eu fiquei muito frustrado, porque como que eu ia contar na igreja que eu tinha tirado a vesícula, que tinha que ser um presente de Deus, que tinha sido um presente de Deus, tinha sido um milagre. E aí eu comecei a questionar, por que tu... E aí eu caí assim, numa situação muito ruim, fiquei triste e tal, para encurtar o caso. E aí me foi dada uma explicação na igreja por um dos líderes, que era muito querido, assim, um pastor muito querido. Assim.
me dada uma explicação, um placebo para aquilo, para que eu parasse de questionar a fé. Certo? A história de Lázaro. Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro, fez um milagre. 3 dias depois, as pessoas foram lá e mataram Lázaro esfaqueado. Que Lázaro ressuscitou e ficou vivo 3 dias depois que Lázaro ressuscitou, né? Teve todo o evento aquele, Lázaro sai para fora, foram lá, tiraram a pedra, ajudaram ele a desamarrar. Lázaro saiu para fora, para que todos vissem a glória de Deus. Mas o plano de Deus para ele é que ele morresse. Era muito confuso aquilo, porque assim, ele ficou doente, Jesus poderia ter dito para mim, né? Com uma palavra, da onde ele estava, ele dizia: meu amigo Lázaro está morto, eu quero que ele tá doente, eu quero que ele viva. Bastava dizer uma palavra, Lázaro poderia ter sido curado, mas não foi. Jesus demorou. Aí ele morreu. Tem um propósito nisso. Não tem. Qual que é o problema? Aí Lázaro foi sepultado. Chegou lá, estava cheirando mal. Jesus não tirou a pedra. É porque a explicação, os homens teriam que se envolver, é o papel da igreja, ter que se envolver e tirar a pedra, tirar os laços da pessoa, que é ensinar o evangelho. Aquelas analogias que se faz no meio evangélico para justificar coisas que não têm um propósito, né? E morreu 3 dias depois. Então, o meu milagre é mais ou menos isso. Tinha um propósito de pregar, de me usar, só que a minha sina dentro do propósito de Deus, que era ter que ter essa enfermidade, tirar a vesícula, seguia normal. Cara, eu era jovem, eu aceitei, era um líder importante, e assim, eu aceitei porque eu não queria mais perder o sono questionando se Deus existia ou não, e se eu era um mentiroso, se eu tinha sido um alucinado mentiroso. Então, eu aceitei o conceito. Não engoli, mas também não rejeitei, entendeu? Não fiquei ruminando, engoli seco. E parei de me questionar. Quanto tempo você ficou na igreja? 18 anos. Caralho. Bastante tempo. É porque vieram outras situações, tantas outras. Uhum. Eu permaneci os últimos 6, 7 anos na igreja, já não crendo, vamos dizer assim, por uma questão social. Eram muitas pessoas que me seguiam. Eu tinha uma preocupação muito grande com a minha família. Todos eram evangélicos também? Todos porque eu levei, né? Todos porque eu os conduzi. Eu evangelizei meus irmãos, meu pai, minha mãe, alguns parentes. Nossa, casamento eu fiz centenas. Centenas. Jovens que eu orientei foram milhares. Eu preguei para milhares, dezenas, centenas de milhares de pessoas ao longo do tempo. Eu era músico, eu gravei músicas, eu viajei em outros países cantando a minha música. Então, assim, era uma questão social de imagem que foi... Eu tomei uma decisão pessoal para a minha vida há 5 anos atrás, assumi essa decisão há 4 anos atrás, comecei a viver ela há 3 anos atrás. Tudo levava quase 1 ano para poder fazer. E, sim, vivi todo o drama do preconceito, da rejeição, da condenação, da violência, da ameaça, do abandono. Eu ia chegar aí quando foi, por que você começou a... Não, peraí, não faz mais sentido. Qual foi o estopim ali? E como é que foi essa descrentinização sua? Bom, a descrentinização minha começou por viver no meio, por me aproximar das lideranças, por conviver com as pessoas e por literalmente não conseguir explicar todas as manifestações que aconteciam lá, tá? Eu comecei a me tornar, né? Eu me tornei responsável numa das denominações que eu frequentei, o responsável pelos casais, pelas famílias, e eu comecei a observar que na realidade é tudo muito psicológico. Então eu pendi para o lado da psicologia, da psicanálise, eu comecei a trabalhar nessa área. Então, quanto mais tu estuda, quanto mais tu te aproxima da ciência, dificilmente tu mantém os dogmas de fé, porque tu começa a ter explicações para as coisas e tu começa a perceber o poder da mente, o poder da sugestão, o poder da hipnose coletiva, da hipnose individual. Tu começa a ver o poder da vaidade, né? As lacunas pela falta de estudo e de conhecimento que algumas explicações dogmáticas suplantam, a necessidade emocional,
né? E eu comecei a conhecer a estrutura evangélica, assim como toda e qualquer estrutura, ela se baseia na vaidade, na capacidade financeira, os alívios e os consertos, as mudanças de caráter não mudam, a hipocrisia, as mentiras dentro dos lares das famílias é o mesmo que fora. Comecei a perceber que fora da denominação, fora do instituto, as amizades eram mais sólidas, as famílias eram mais sólidas, os pais davam mais atenção para os filhos. Eu mesmo tive muito pouco tempo, durante muito tempo da minha vida, eu mesmo tive muito pouco tempo com os meus filhos, e quando eu tinha tempo não era a qualidade que eles precisavam, porque lá dentro a gente se torna, a gente crendo, né, nos dogmas, a gente passa a ser controlador, machista, impositivo, a gente não dá oportunidade para o diálogo, a gente diz que é a vontade de Deus e pronto. Então eu comecei a sofrer com distanciamento, sofrer com o que eu via, comecei a me tornar, a me perceber uma pessoa quase doente, com relação a algumas coisas, inseguro, né? Comecei a perceber que não tinha valor algumas coisas que eu conquistava, que era a questão do status, da oportunidade, do serviço. Comecei a perceber a vaidade, preconceito, discriminação, a mentira, a manipulação, ou seja, tudo aquilo que existe fora da igreja, sem nenhum tipo de reserva e sem nenhum tipo de implicação espiritual. Ou seja, pessoas que praticavam coisas que eram abomináveis e condenáveis, continuavam recebendo a unção, continuavam tendo o poder, continuavam tendo as revelações, e pessoas que viviam uma vida simples, não tinham nem intelecto para praticar manipulação, maquinação, interesse, distorção, politicagem e tal, pessoas simples que não tinham, que sofriam e não tinham oportunidade nenhuma de servir, simplesmente porque não tinham talento nenhum, e começamos a questionar a questão da qualidade, a questão do talento, da oportunidade, enfim. É muito complicado para isso, falar sobre isso, sobre o momento em que eu comecei a perder a fé no sistema. E comecei a me afastar aos poucos, e sim, eu pensei que estava fazendo certo, já que eu não cria mais. Então, por exemplo, as minhas pregações começaram a ser muito psicológicas, começaram a ser muito sobre valores morais, éticos, começou a ser muito sobre libertação do domínio, do controle, começou a ser muito sobre a analogia do que valia a pena na vida, sobre o amor, sobre viver o que se gosta, sobre ser feliz, né? E começou a ser muito menos, cada vez menos, sobre questões espirituais. E eu era muito cobrado sobre isso, né? Sobre pregar sobre batismo com o Espírito Santo, a volta de Jesus, os demônios, possessões. Eu fui uma pessoa especializada em possessões. Eu trabalhei anos, 12 anos, diretamente no que se chama dentro da igreja, com a libertação, em campanhas, e não só na denominação que eu frequentava, onde tinham muitas pessoas que faziam aquilo de coração, mas em tantas outras igrejas, de tantas outras formas. E comecei a perceber que aquilo era mais uma questão de dar atenção para pessoas que sofriam do que propriamente manifestações espirituais. Então, comecei a estudar, comecei a entender, comecei a conversar com pessoas de vários segmentos a respeito dos elementos espirituais, das entidades, das possessões, dos demônios. E comecei a perceber que a psicologia explicava tudo isso a partir de um monte de patologia, né? Que se encaixavam perfeitamente no diagnóstico e nos sintomas e nas reações, e também porque eu peguei muita gente fraudando esse tipo de coisa, muita gente, muita situação, que daria um livro, assim. E aí eu comecei a me afastar, mais achando que fazia o bem para as pessoas que eu tinha levado lá para dentro do meio, para as pessoas que cresceram e se desenvolveram acreditando na minha figura como liderança. Eu achei que fazia bem me afastar aos poucos e não de imediato. Como eu tomei uma decisão pessoal também de me separar, o meu casamento também era uma referência dentro do meio evangélico, a minha família, tudo. Ia ser um impacto para eles, para minha mãe, que estava doente do coração, para o meu pai, para meus irmãos e para amigos, enfim, né, que cresceram, que eu acabei desenvolvendo e convivendo pela vida na igreja por causa do casamento, amigos pessoais, né? Eu tive muita dificuldade psicológica de sair, emocional de sair daquilo. Muito, 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 muito. Mas teve uma hora que eu não consegui segurar e sair. E aconteceu tudo o que eu imaginava. Assim.
não houve nenhum retorno ou procura, nenhum suporte. Um pouco para minha família, não pelo lado da empatia ou pelo lado da solidariedade, mas sim pela Pode você curiosidade. diz da igreja, das pessoas que estavam lá ainda, ou não? De ninguém. Zero. Zero chance, zero intervenção de pessoas do nosso convívio, tanto amizade, ou igreja, ou família, tudo, que não fosse apenas por curiosidade de saber o que estava acontecendo. Zero empatia, zero amor. Da minha parte como líder, eu nunca fui zero contato. Zero. Nunca tocou meu telefone para saber como eu estava, o que tinha acontecido comigo. Quanto mais eu me calasse, melhor, porque provavelmente eu seria um escândalo. E fui, né? E muitos amigos que me abraçavam, choravam, declarando amor eterno, amizade eterna, pessoas que eu ajudei, não atenderam o telefone, nunca me procuraram, nunca mandaram nenhuma mensagem, simplesmente eu fui deletado 100% do meio. Simplesmente Caraca. assim. Nunca me ligaram me cobrando, nunca me ligaram me xingando. Se aconteceu algum post, alguma coisa em rede social, me criticando a meu respeito, se aconteceram algumas... se alguém se encontrou e falou mal ou criticou alguma coisa, deve ter chegado no ouvido dos meus filhos, que ficaram magoados com as coisas, dos meus parentes, mas diretamente para mim nunca chegou. E quando eu parei de ir, as últimas vezes que eu fui é porque eu fiz alguns eventos de Natal, alguns musicais, algumas coisas assim. Então era mais pela música propriamente, por carinho, por respeito, por consideração às pessoas que estavam lá, mas fé mesmo no sistema, na forma como acontecia, na manifestação do Espírito Santo, na manifestação das coisas, zero de sentimento dentro de mim, e certeza absoluta que não era, né? Eu tenho essa certeza absoluta em mim, né? Então me afastei por total falta de crença, de prova, de sensação. E durante muito... Hoje eu já estou um pouquinho melhor, mas durante muito tempo, nos últimos desses 3 anos, um sentimento assim muito ruim, né, da minha parte, para com a atitude repugnante de algumas pessoas, né? A raiva, o ódio, as palavras de maldição, as palavras de ódio, as palavras de ira. Apenas para não ser injusto, apenas um dos líderes, um amigo meu muito querido, e não, vamos dizer assim, pelo aspecto espiritual, pelo aspecto religioso, mas sim pelo aspecto da amizade. A gente teve alguns encontros e abraços e conversas de homens já adultos, porque ele também deixou de crer no sistema, não deixou de crer em Deus como eu, ou no Jesus como eu deixei de crer. Mas deixou de crer no sistema, se afastou e tal, e se tornou meu amigo. O único que se tornou meu amigo pessoal, uma pessoa já mais de idade, né? Até porque aconteceram algumas coisas assim pessoais nossas que nos tornaram amigos próximos, assim, e que me acolheu sem julgamento. Mas foi muito difícil, foi revoltante e, de certo modo, assim, até justificável que não haja nenhum pingo de, literalmente, de amor ou de perdão ou de interesse em qualquer vida que não seja por interesse no que essa vida pode te proporcionar. Então, por exemplo, o evangélico ele receberia normalmente hoje, os que eu conheço, receberiam normalmente hoje de braços abertos, com muito amor, dentro da sua casa, no seio da sua família, na mesa com seus filhos e com a sua esposa, um assassino, um estuprador, um ladrão, mas não me receberiam, porque eu, estando lá dentro, me divorciei, então eu sou completamente imperdoável pelo fato de que eu era conhecedor da palavra. Sim. Então, isso já liga na minha próxima pergunta, que é: aí você resolveu sair, de fato, mas muita gente tem o problema, e na verdade eu acho que é o inverso, né? Mas no seu caso, mas o problema da galera que chega até mim cara, minha família inteira é evangélica.
todos os meus amigos são evangélicos. Todo o meu círculo social está dentro da igreja. E aí, como é que eu falo que eu não sou mais, que eu não quero mais? Como foi isso para você? Até porque foi você que levou essa galera para lá. Me conta. O afastamento vai ser inevitável por um período. E aí vai ser muito bom porque tu acaba descobrindo quem são as pessoas que verdadeiramente estão na tua vida por tua causa ou estão na tua vida pelas coisas que tu pode proporcionar. Normalmente, pais e mães têm um pouco mais de dificuldade, mas não vão rejeitar porque são filhos, né? Alguns são muito radicais, então vai depender muito do caso. Eu tenho dificuldade até hoje no relacionamento com um só dos meus irmãos, com a família dele, porque ele continua indo. A minha irmã nunca foi, o meu outro irmão também desacreditou por questões lá de dentro da igreja mesmo que ele viu, não teve nada a ver comigo. E o meu pai, depois que faleceu a minha mãe faleceu, ele começou a pensar diferente, enxergar diferente, mas o meu pai não frequenta porque ele foi muito maltratado dentro da igreja, e ele viu muita coisa errada com relação à ética e à moral. Então, assim, muitas pessoas não me criticaram por causa do meu divórcio, logo depois eu comecei a me relacionar com uma pessoa que também havia sido lá de dentro, e isso revoltou muita gente, porque as pessoas começam a... O imaginário psicológico das pessoas é muito forte. O imaginário é o problema. Então, para as pessoas que pensam isso aí e têm esse medo, elas têm que entender o seguinte: elas precisam viver a verdade. Dentro do próprio meio evangélico, existe colocado de uma maneira meio errônea, mas a gente pode usar assim, porque também, onde Jesus fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O evangélico leva muito isso ao pé da letra com relação a conhecereis a Cristo e Jesus vai te libertar. Mas Jesus queria falar de exatamente isso. Quanto mais tu conhece a verdade, mais livre tu é para tomar decisão. E seja qual for a verdade. Se não é mais a tua verdade, tu está vivendo uma relação de mentira. Tu está te torturando psicologicamente. Eu, como psicanalista, hoje, como terapeuta, afirmo que viver uma mentira, viver num núcleo onde tu não acredita, viver num meio que tu não acredita, sendo hipócrita, sendo falso com as pessoas, sofrendo com isso é prejudicial fisicamente para a tua saúde. Prejudicial. Tu está encurtando a tua vida vivendo uma mentira. As pessoas que te amam, literalmente por quem tu é e não pelo que tu acredita, ou pelo que tu sente, pelo que tu faz, ou seja, as pessoas que não terão preconceito vão te amar e vão te aceitar. As pessoas que vão ter preconceito com relação à tua escolha, à tua fé, tu precisa se afastar delas porque só é uma relação tóxica. Tu precisa ter coragem. E tu acaba entrando na pele de pessoas que sofrem preconceitos de verdade, que algumas pessoas dizem que dá para ter empatia com quem sofre preconceito, mas não dá para ter empatia. Tu consegue ter a alteridade, sabe? Isso é um conceito bem complexo de se explicar. Mas a dificuldade que um evangélico fervoroso tem de dizer eu não creio mais nisso e quero sair é a mesma dificuldade que um homossexual tem de se assumir, é a mesma dificuldade que uma pessoa de uma etnia tem de assumir um relacionamento com uma pessoa de outra etnia ou de outra classe financeira, social. Então, preconceito é preconceito. Bem-vindo ao mundo de quem sofre preconceito. Tenha coragem e encare isso como sendo uma coisa nobre para parar de se viver uma mentira. É isso que eu posso dizer. Legal, eu ia até falar, né? No final, a minha ideia era pedir o que você aconselharia para alguém que está nesse processo, né, já deu um spoiler aí, que ótimo, já ficou dado. E eu queria finalizar com você me contando o que te trouxe de bom, se trouxe alguma coisa de bom esses anos que você esteve na igreja, e se isso trouxe alguma coisa de ruim, algum trauma. Muita gente fala sobre os traumas religiosos, enfim. O que trouxe de bom e o que trouxe de ruim para você? O que trouxe de bom é uma coisa que eu continuo afirmando muito, que algumas igrejas evangélicas têm um trabalho social louvável. O trabalho social das igrejas evangélicas voltado para jovens é muito bacana. Não dá para criticar isso. A funcionalidade social, onde o Estado falha, onde a família falha, onde a igreja entra, e ela traz estabilidade para a vida dos jovens, para a vida de pessoas que têm depressão, que têm a funcionalidade emocional e social em algum aspecto, em algumas denominações e de alguma forma, é louvável, é muito bacana.
sabe? Tirando o aspecto da mentira, do dinheiro, saindo da parte social. Apenas saindo da parte social que a igreja faz. E entrando nessa parte dos dogmas, dos milagres, das manifestações espirituais, desse desejo incrível de aparecer, dessa manipulação do poder, desse abuso de poder, da toxicidade, né, da imposição das coisas, do flagelo que gela, né, que eu vou falar um pouquinho nos traumas. Mas o que tem de bom é, eu era um jovem com, vamos dizer assim, que precisava aprender sobre as minhas emoções. E na minha vida foi muito importante com relação a organizar meus pensamentos e me tornar uma pessoa que não cair para o mundo das drogas, que não cair para o mundo da bebida, que não cair para o mundo da promiscuidade. Eu me organizei emocionalmente porque eu queria fazer parte de algo. Como era uma comunidade, onde eu entrei, onde as pessoas eram legais, as amizades que eu fiz lá dentro me ajudaram. Eu formei a minha família lá dentro, né? Me trouxe de bom assim uma estabilidade para que eu pudesse formar uma família, para que eu pudesse estabilizar minha relação com meu pai, que eu não tinha. Me organizou de uma maneira em que eu fui responsável financeiramente, né? Pude desenvolver minha profissão. Então, isso foi bom. Eu consegui trazer, né, para a minha vida valores morais bacanas. Da mesma forma, isso também trouxe traumas ruins. Por quê? Porque eu, sendo um líder, eu deixei de passar muito tempo com a minha família e com os meus filhos, né? Eu tinha um filho de um outro relacionamento que não conviveu muito comigo, porque eu não tinha tempo para isso. Eu não dei muita atenção para minha filha. Ela ficava muito com a mãe, ficava muito em escolinha, ficava muito... Mas a gente tinha pouco tempo junto, porque eu era muito envolvido com a igreja. Eu deixei de passar muito tempo com meus pais, por exemplo, e eu me tornei uma pessoa preconceituosa, intolerante, durante muito tempo, um controlador, né? Eu acreditava naquilo e eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que pregar aquilo, né? E eu tinha que dizer que aquilo não era a vontade de Deus, mesmo não crendo. Eu fui criticado muitas vezes dentro da igreja porque eu era muito permissivo com algumas coisas, eu fui muito perseguido dentro da igreja, por exemplo, por questões de tatuagem, questões de música secular, questão de me aproximar de pessoas diferentes que deveriam ter uma vida diferente, né, e mais dentro do padrão evangélico. Então o trauma ficou assim, ó, da negligência ou de saber que se vive muita mentira lá dentro e do tempo que eu perdi de estar com as pessoas que eu amava e vamos dizer assim, do mal, vamos dizer assim, o mal que eu causei, a sensação ruim que eu causei controlando pessoas que não tiveram oportunidade, algumas oportunidades porque eu tirei delas, né? O tempo passou. Enfim, hoje a gente já conversa sobre isso, a gente trabalha sobre isso. Eu tive que fazer terapia com relação à culpa que eu sentia sobre isso, por causa do sufocamento, da opressão. Eu não acreditava naquele controle machista, eu não sentia que aquilo era bom, vi que estava fazendo mal para as pessoas que eu amava, e mesmo me afastando disso, ficou o trauma que a gente tem que lidar com algumas coisas até hoje. Não sei se eu respondi claramente a tua pergunta. Respondeu, respondeu. Ficou todo o conhecimento de bom, porque eu fiz muitos cursos, me tornei, né? Comecei a minha vida de terapeuta lá dentro, vamos dizer assim, né? De aconselhador, de mentoria lá dentro. Mas ficou também esse trauma de perceber que muitas amizades eram por interesse, de perceber que eu fui usado, que eu fui manipulado, que eu aceitei, fiz isso, né, deliberadamente. Mas o que é ser usado na igreja, pela igreja, se você foi usado por Deus para mostrar, para pegar uma galera, e depois, eu fiz um milagre aqui, mas foi só ali, só para pegar uma galera, depois eu não preciso mais de você. Se você foi usado por Deus pela igreja, não, é um detalhe. Não, é que assim, ó, no início eu era muito tapa-furo, por exemplo, não ia um músico importante, aí eles me chamavam, nas oportunidades legais não me chamavam, porque talvez eu não tivesse o talento suficiente que os músicos líderes exigiam de um cantor. Mas quando eu cantava, havia uma aceitação das pessoas que estavam muito grande. Então, as pessoas gostavam, eu gostava das pessoas, eu fazia aquilo de coração, eu gostava de estar lá cantando, mas eu desagradava as pessoas talvez pela qualidade. Então, o que me incomodava era a hipocrisia de eu ser tapa-furo para pregar e para cantar. Depois de um tempo, eu fui estudar, eu fui me aperfeiçoar, depois de um tempo já era aceitável, eu já era
escolhido pelo talento. Tá? Ia porque era bacana, ia porque eu tinha uma banda bacana, ia porque a minha música estava no rádio, ia porque eu pregava bem, as pessoas gostavam bastante da minha pregação. Mas daí isso já me incomodava, por quê? Por que eu estava lá se eu estava vivendo errado? Por que eu estava lá se tatuagem não era de Deus? Agora tudo que é pastor tem tatuagem, mas na minha época não podia ter, eu tinha que esconder as tatuagens. Por que a minha forma de crer, as pessoas que eu me relacionava, a minha forma de ser era errado, não era aceito, eu era muito criticado, sabe? Mas porque as pessoas gostavam de mim, me aceitavam lá em cima. Tu entende? Então, assim, é muito complexo isso. Então, isso me incomodava muito, tu entende? Eu me afastei porque eu não fazia mais diferença. Eu não cria mais. E eu sabia que eu cheguei a ter certeza de que não estava acontecendo nada e as pessoas, por exemplo, se manifestavam. Essa questão, falar em línguas, cair, dizer que a dor passou, sabe? Isso é muito psicológico. Isso estava me incomodando muito, estava na área da infantilidade já, na área da fábula. Não era verdade. E as pessoas e os líderes que eu andava junto também não acreditavam. Também não acreditavam. E como eu sou conselheiro já há muito tempo, então era praticamente uma terapia vir falar comigo, eu fiz, vamos dizer assim, eu atendi líderes, pastores de igrejas enormes que choravam dizendo: eu não consigo mais ficar casado. A minha mulher me odeia, eu tenho outra pessoa, eu amo um homem, eu não acredito nessa questão do dízimo, eu não acredito nisso. Eles confessavam que não acreditavam em mais nada, praticamente confessavam pecados, mas continuavam pregando, porque é a única profissão que eles tinham. Eu não estou dizendo que isso é geral, tá, Pressa? Eu não estou dizendo que é. Claro, claro. Entende? Porque eu conheço pessoas que estão em sistemas evangélicos, sistemas cristãos. Eu vou citar, por exemplo, eu não vou citar denominações, não vamos fazer isso, mas que vivem aquilo porque eles acreditam no valor moral e ético daquilo. Porque eles estão bem no casamento, que estariam dentro ou fora da instituição, estariam bem. São pessoas que se amam, que cuidam bem dos filhos, que fazem o bem para os outros, porque o coração deles é bom. Mas não é uma missão divina. Não é uma missão divina. Não existe isso. Não existe esse... Deus revela que a mulher não pode ter o cabelo curto, Deus se envolve em revelar que a mulher não pode usar batom ou brinco, mas ele não revela de maneira alguma o propósito de um câncer, de uma dor, de um holocausto, de uma guerra, de um demônio. Quer dizer, Deus ele é muito confuso. Deus precisa fazer terapia. Precisa. Deus precisa bipolar fazer terapia. Pra caralho. Ele é bipolar, ele é vingativo, sabe? Deus dá piti. Criança mimada, né? Criança mimada. Ele é muito mimado, ele é muito carente, sabe? O Deus que pregam ali, ele de longe, ele se assemelharia a um Deus de amor, a um Deus de acolhimento, a um Deus de perdão. Sem contar que a pessoa que os evangélicos seguem para se chamar cristão nem era cristão, né? Ele era hebreu, era judeu, a religião dele era judaica, ele não faz ideia de que ele nunca pregou, ele nunca deixou uma parábola, ele nunca deixou um ensinamento, um dogma voltado para a gente, para o nosso tempo, para as igrejas de hoje, né? Era para aquele tempo, era para aquele momento. Isso é um assunto que dá para... Nossa, é um assunto que dá para aprofundar muito, assim. E enfim, foi frustrante quando eu percebi que muito tempo da minha vida eu tinha usado para ser uma pessoa que eu não queria ser. E uso muito de coisas boas que eu aprendi hoje para ajudar as pessoas a respeito de valores morais e éticos, mas é muito frustrante perder muito tempo se dedicando para pessoas que estão te usando, acreditando que era um propósito divino. Sim. Hoje, o que você segue? Você segue alguma religião? Você acredita em alguma coisa além da matéria? Como é que é isso para você? Não tem como determinar hoje que exista para mim, tá? Que exista uma inteligência como a nossa, uma consciência igual à nossa humana, para determinar as coisas. Eu não consigo, lá no fundo do meu coraçãozinho, assim, né, que é a nossa psique humana, negar que exista
que possa existir uma forma de vida que tenha uma inteligência, uma consciência, mas eu tenho certeza absoluta que não é atuante na nossa vida de maneira onisciente, onipresente, onipotente. E isso é muito fácil de explicar. Muito fácil de explicar para mim, por exemplo, principalmente. A mente humana, para mim, ainda é um mistério, é o que eu estudo, né? Como psicanalista, é o que eu estudo vários segmentos a partir disso, leio bastante a partir disso, reflito bastante a partir disso. Hoje eu acredito muito, me dedico muito a perceber e estudar, acredito muito no poder da nossa mente sobre o nosso corpo. E eu sigo hoje uma linha, né? Uma tese, uma hipótese da capacidade mental nossa de influenciar a matéria fora do corpo, de me comunicar através da intenção, através, né, do meu desejo com outras pessoas que sintonizem a mesma frequência da minha mente. E acredito muito que a nossa energia organizada, que nos dá consciência, não se dispersa de uma maneira tão fácil mesmo depois da morte, e que, de alguma maneira, algumas consciências organizadas vagam livremente, com consciência, fora da matéria. É complexo isso, eu poderia explicar melhor para não criar confusão na cabeça das pessoas, mas existe uma lógica muito simples para explicar isso. E para as pessoas que eu explico isso, ou pessoas que a gente se organiza para falar disso, eu uso sempre o conceito da telecomunicação, da tecnologia digital, da tecnologia de radiofrequência, da tecnologia elétrica, eletromagnética, da ciência, né, para explicar isso, coisas que a gente vive hoje. Por exemplo, eu estou aqui num aparelhinho tecnológico não ligado a fio nenhum, né? É só um pedaço aqui de material. Tu tá aí do outro lado, em São Paulo, tu tá, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul. E a gente está conversando quase que em tempo real. A gente vai gravar isso, a gente vai ficar eternizado isso. Enquanto houver tecnologia, vai dar para ver essa nossa conversa aqui. Quando a gente já não tiver mais aqui, vai dar para ver o nosso rosto, a nossa voz, vai dar para entender o que a gente pensava. E isso saiu da nossa mente, não saiu de inspiração divina nenhuma, saiu da nossa mente. A gente criou do zero toda essa tecnologia com elementos naturais que se encontra facilmente. E se a gente tem capacidade de fazer isso, e essa capacidade de criar isso vem de muito pouco tempo atrás, né? E aí nem vamos pegar a tecnologia do Egito, a tecnologia da Índia, a tecnologia oriental, nem vamos pegar a tecnologia humana de uma forma geral, assim. Se a nossa mente tem capacidade de fazer isso, a gente tem capacidade de fazer muito mais coisa com a nossa mente, a gente só não percebeu. É isso aí. Então é nisso que eu acredito, que a nossa mente ainda vai fazer com que a gente perceba muito do que é divino, do que é espiritual, do que é energia. Ainda não dá para ter certeza de tudo. É isso que eu faço. Eu não defino nada. Estou aberto a muitas coisas. Luiz, quero muito agradecer. Eu acho que a gente começou abrindo com chave de ouro, com uma super história. Muito obrigado. Adorei, desde que a gente se conheceu, já estava doida para saber a sua história inteira, assim, a gente conversou, né, várias vezes e foi sem querer também, a gente se encontrou no TikTok de novo, todos os contatos do Luiz estão aqui embaixo, onde você encontra ele para ter acesso ao trabalho dele, a tudo que ele faz, e queria agradecer a sua presença aqui no primeiro episódio desse quadro novo. Agradeço, isso, eu é que agradeço, fico honrado e eu tenho certeza absoluta que por causa do material importante que é. Tu sabe que isso que tu produz aqui chama acolhimento na psicologia. É acolhimento aos diferentes. O comportamento disfuncional, as emoções disfuncionais que geram problemas psicológicos, eles nascem a partir da falta de acolhimento, da rejeição. As rejeições geram doenças emocionais e os acolhimentos geram cura. Então, eu tenho certeza que não é um propósito divino, não é uma coisa... É literalmente um momento de evolução pessoal psicológico teu, das pessoas que vão estar aqui. Isso é estar evoluindo como pessoa, isso é um momento de evolução, proporcionar esse acolhimento, essa oportunidade das pessoas se entenderem, se encaixarem em algo, perceber que elas não estão sozinhas percebendo as coisas
gera muita cura emocional. Então, isso tem um propósito muito bacana. Eu é que fico honrado de poder participar. Muito obrigado, né? Eu sou um seguidor teu e do Nino, né? Eu achei incrível a coincidência de um dia eu estar falando contigo numa live e entrar o Nino na live. Eu falei assim, espera aí, cara, buguei. Não é possível. Faz 15 minutos que eu estava olhando um vídeo desse cara e não tá aí, né? Isso é uma pegadinha. Então, assim, porque assim, as pessoas que pensam igual acabam se aproximando. Sim. Eu conheço muitas pessoas hoje a partir dessa rede social ali que é o TikTok, que vai surpreender muita gente ainda, diga-se de passagem, né? Porque é um lugar onde as pessoas têm liberdade e é uma plataforma prática para usar isso, para falar com liberdade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Tomara que dê muita coisa certa aí para vocês e que a nossa amizade seja longa pelo tanto que a gente pode somar um na vida do outro. De verdade. E tomara que a gente possa ter essa conversa aí um dia, tomando um vinho, conversando, dando risada pessoalmente. Com certeza. Gente, obrigada. Fiquem de olho na playlist aqui desse quadro, que agora tem mais um monte de gente agendada que vai conversar comigo. Então, fica de olho. Toda semana eu vou tentar postar um vídeo desse quadro novo. Obrigada, gente. Até mais. Beijos.